Dependentes químicos e agentes da Guarda Civil Metropolitana entraram em confronto na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, nesta semana. Bombas de gás foram utilizadas nos entornos ali da Praça Princesa Isabel. Felizmente, não houve feridos, mas a situação por lá está cada dia mais complicada, mais delicada. E a deputada estadual do PRTB, a Janaína Pascoal, foi convidada para integrar um grupo de trabalho da Câmara de Vereadores de São Paulo, que trata da situação da Cracolândia. E eu tenho o prazer agora de receber a deputada aqui. Boa tarde, deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço demais o convite para tratar de um tema tão importante, que é, vamos dizer assim, a busca de soluções, né, para esse quadro triste da Cracolândia. Sim. Eu realmente não me conformo, não é nem como deputada, mas como cidadã, que a cidade mais rica, né, da América Latina conviva com uma situação assim. Então, eu fico feliz de poder colaborar. Eu estudo o tema há muitos anos, porque fui presidente do Conselho de Entorpecentes do Estado de São Paulo no início dos anos 2000. Eu realmente me dedico a essa causa há muitos anos. E, em regra, as pessoas que se reúnem nessas comissões têm um olhar assim mais à esquerda, né? Um olhar de defender uma liberdade das pessoas ficarem nas ruas se drogando. E eu entendo que quando a pessoa está na rua sob um efeito de drogas pesadas, ela já perdeu a sua liberdade de escolha, porque ela não está com a sua consciência livre, entendeu? Então, é um olhar diferente que eu tenho da maior parte dos membros desta comissão. E isso não inviabiliza o trabalho, muito pelo contrário, isso faz com que a comissão fique plural, né? Eu acho que eu vou estar em desvantagem lá, porque os colegas pensam bastante diferente de mim. Mas o fato de haver pessoas com olhares diferentes vai enriquecer o trabalho da comissão, eu tenho certeza disso. Já conta um pouquinho para a gente, então, já como essa comissão caminha, a discussão que ela traz. Olha, só houve a Constituição, mas, por enquanto, nós não fomos chamados para uma reunião inicial. Essa comissão nasceu de uma audiência pública que foi promovida aqui na casa pelo deputado Emídio, do PT, e a vereadora Érica Hilton, do PSOL. E eu pedi para participar e participei, porque eu venho acompanhando há muito tempo o drama, né? Não só de quem está lá se drogando, mas o drama das pessoas que moram e trabalham naquela região. Que são pessoas que se transformaram em prisioneiras nas suas próprias casas. São famílias que têm medo que seus filhos saiam para ir para a escola, porque são abordados por usuários, quando não por traficantes. E mesmo esses usuários, vamos dizer assim, não sendo criminosos, eles assustam as crianças, assustam os adolescentes. E os representantes ali, os que se apresentam como defensores dos direitos humanos na região, eles não olham os direitos fundamentais destes moradores e trabalhadores, entendeu? Tanto é assim que na audiência pública que aconteceu aqui na casa, havia um único representante desses moradores, e quando ele falou que estava com muito medo dos crimes, mudaram a fala daquele senhor, querendo dizer que eram crimes praticados pela polícia contra usuários. Então, graças a Deus que eu estava na audiência, porque eu falei, não, pera lá, ele está falando dos crimes sofridos pelos moradores, porque são furtos, são roubos, são intimidações, entendeu? Sim. Que essas pessoas que são trabalhadoras, são pagadoras de impostos e não são elite, porque essas ONGs que dizem defender os direitos humanos na Cracolândia, eles tratam quem reclama da situação como elite, como gente rica. E não é assim. São pessoas simples, sabe? Que lutaram muito para poder ter um apartamento, ou até para alugar um apartamento ali, para arrumar um emprego ali num restaurante, numa lanchonete, e que estão inviabilizadas, elas sim, do seu direito de ir e vir. Então, eu tenho muita preocupação com o usuário, quero que ele seja tratado, quero que suas famílias sejam identificadas, assistidas, mas eu também quero que aquelas famílias que moram ali sejam respeitadas. Sim. E até nas abordagens que a gente vê da polícia, o quanto se acha ali de armas, né, de drogas, óbvio, né, porque ali parece que a coisa
rola de uma forma muito solta. A ameaça, né, tanto aos policiais quanto até aos jornalistas que vão lá para fazer a cobertura. Sim, gente, e tem né? muito estupro. Isso precisa ser dito, porque eles armam aquelas tendas e eles usam aquelas tendas para vender droga. Entendeu? Que essas ONGs não aceitam quando a gente fala essas coisas. Só que dentro daquelas tendas acontece tudo. Então tem situação clara de estupro. Mulher, gente, tem pesquisa da Unifesp, eu não estou inventando nada. Mulheres dependentes de crack, muitas vezes fazem sexo por uma baforada. Entendeu? Numa latinha, num cachimbo de crack. Muitas são menores de idade. Então, são situações grotescas que precisam ser olhadas, né? Essa leniência, essa conivência não pode continuar, não pode continuar. Eu não sou favorável a nenhum tipo de violência contra ninguém, mas fingir que essas coisas não acontecem, né, é impossível. Eu recebo muitos e-mails de reclamações de barulho, de invasões de prédio, sabe? E quando a gente vai conversar com as autoridades, parece que nós estamos inventando, mas não é. Entendeu? Sim. Os direitos fundamentais são de todos. Né? E até uma luta que a senhora tem também é em relação às crianças, né? A senhora falou das mulheres que são ali estupradas, mas tem a questão da vulnerabilidade das crianças. Sim, que tem estão lá crianças também. que frequentam aquele ambiente, ou porque as famílias estão ali viciadas, ou porque são já, infelizmente, adolescentes viciados e são submetidos a práticas sexuais. Desculpa. Imagina. Embaixo daquelas tendas. Sim. Entendeu? A polícia tem sim que tirar aquelas tendas. O que teve um movimento há um pouco de algum tempo atrás, alguns anos, na verdade, imagina, alguns anos atrás, eu acho que até a questão, acho que foi até um pouquinho antes da pandemia, que houve aquela mudança, né? Então, tirar a Cracolândia de um lugar para colocar em outro e teve toda aquela confusão até, né? Então, a ideia seria espalhar um pouco. O que a senhora acha que é uma medida realmente adequada para se fazer? Olha, não dá para entender que o Estado mais rico da federação não consiga pagar uma equipe para mapear quem está ali. Eu já fui em todas as secretarias que você possa imaginar. Da habitação, da educação, da segurança, da saúde. Falei com autoridades estaduais e municipais. O mínimo que nós precisamos é ter um mapeamento de quem são aquelas pessoas. Porque tem muitas pessoas que as famílias estão procurando. Sim. Então, um trabalho sério de assistência social poderia encontrar essas famílias. Tem muitas pessoas ali que têm casa, entendeu? Que são de outros estados, de outras cidades. Então, esse mapeamento social, ele ajudaria a refazer os vínculos familiares e encaminhar essas pessoas para tratamento. Sim. Mas, para que isso ocorra, é necessário ter uma aceitação das próprias autoridades, que são muito ideologicamente contrárias a tratar. Tá? Se gasta muito dinheiro com equipamentos de saúde, mas eles estão vazios, porque tem uma ideologia contra o tratamento do usuário. Tá? Isso tem que ser dito. Os formadores de opinião têm muito preconceito e nós temos muita dificuldade, acredite você ou não, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, que interpõe ações para impedir, por exemplo, o encaminhamento para tratamento involuntário. Não é passar e carregar as pessoas aleatoriamente. É fazer o mapeamento, identificar a família, chamar um familiar, entendeu? Fazer um procedimento para internar. Sim. E principalmente porque é uma questão de saúde pública, é doença, né? Sim, e assim, essa semana, ontem ou antes de ontem, o secretário da Saúde participou aqui da comissão. Isso. Eu participei também. Ele foi muito gentil, me respondeu todas as indagações, mas ficou muito claro que não é a política do governo internar para tratar. Tanto é que eles estão desmobilizando, entendeu? Um equipamento de saúde que fica ali em Franco da Rocha, que é a Fazenda São Roque, que poderia, como tantos outros, ser utilizado para receber essa população para tratar. Né? É uma ideologia contra o tratamento. Então, essa ideia de que as pessoas têm liberdade de ficar nas ruas, usando drogas, perdendo a consciência, é uma ideia que, infelizmente, tomou conta dos formadores de opinião.
São pessoas que pensam assim, que estão em posições estratégicas dentro do governo, né? Na Secretaria de Saúde, nas várias secretarias, e aí fica muito difícil dialogar, sabe? Porque qualquer abordagem nossa nesse sentido, eles já dizem, não, porque é a favor dos manicômios, de antigamente, não é nada disso, não é isso que eu estou defendendo. Agora, deixar aquelas pessoas ao Deus dará, isso não é política pública. E além de deixar ao Deus dará, obrigar que os outros, né, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos, que educam os filhos, ou seja, que têm responsabilidade, convivam com aquela situação de um verdadeiro filme de zumbi. Quando eu digo isso, dizem que eu estou sendo desumana. Não. Desumana é quem quer que a pessoa fique daquele jeito. Entendeu? Não, você mora ali, desculpa, você tem que entender, você tem que conviver. Não, você tem seus direitos também. Sabe? É música no último volume a noite inteira. Não estou mentindo. Vocês não precisam acreditar em mim. Pega uma equipe aqui da Rede Alesp e vai lá ouvir o povo. Sim. E esse povo não tem voz. Entendeu? Esse povo não tem voz. Eu digo por experiência própria. Eu trabalhava ali no centro mesmo e entrava muito cedo na TV, que ficava ali. E acabei entrando numa rua que eu não conhecia uma vez e realmente é o que a senhora disse. Parece um filme mesmo, que a gente tá. E uma das pessoas que estava próxima a mim, que entrou comigo também na rua sem perceber, foi atacada. Só que eu tive que sair correndo. Então, assim, que situação. Não, né? Cheguei no trabalho... E assim, nós somos, né, adultas. Você imagina a situação de uma família que não tem condições, por exemplo, de pagar uma perua. E digo mais, tem táxi, tem Uber, que não entra ali, entendeu? Sim. Então, você não tem uma condição de pagar uma perua, de ter alguém que leve seu filho. Imagina a cabeça de um pai e de uma mãe deixar uma menina adolescente andar por ali para ir para a escola. Eu fiz reunião com a secretária municipal aqui de segurança pública, com os secretários de educação, para tentar ajudar essas famílias, sabe? É direito dessas crianças ir para a escola com tranquilidade, ou pelo menos com os mesmos riscos que correm todas as crianças, porque a gente sabe que infelizmente tem risco, mas ali é demais, entendeu? E não tem um defensor de direitos humanos que olhe por essas famílias. Deputada, essa discussão, então, começa agora, com a ajuda da senhora, ali na Câmara dos Vereadores. Formaram a comissão. Eu estou esperando que marquem a primeira reunião, mas eu já estou trabalhando nessa pauta, entendeu? Porque eu tenho participado de todos os debates, tenho atendido todas as entrevistas, as pessoas que me procuram, representantes ali. Eu trabalho muito nessa pauta do tratamento também, entendeu? Fui para Rio Claro, tenho apoiado outras cidades que estão tentando aprovar leis nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu estou trabalhando já nessa pauta. A senhora vai tentar trazer para a Assembleia? Quando eles me chamarem, ou se quiserem fazer aqui, para a gente vai ser uma alegria, porque eu quero que isso ande, entendeu? Porque a resistência, ela é muito ideológica. Entendi. Vou te dar um exemplo. Com essa história do espalhar aí, dos usuários, muitos estão indo para o interior. Um número significativo começou a ir para Sorocaba. O prefeito de Sorocaba, não estou entrando em questão de partido aqui, tá? Não tem nada a ver com interesse eleitoral nem eleitoreiro. Ele é um homem que se apresenta como um ex-viciado, que fez tratamento, que conseguiu se recuperar e entrou na política. Ele tomou a seguinte medida, ele fechou a entrada de Sorocaba. Lá vai ter uma filtragem, uma análise para saber quem vai se tratar, quem tem algum envolvimento criminal. Ele não vai deixar montar uma Cracolândia lá. Muitos dos políticos que dizem se preocupar com a área já estão dizendo que ele é fascista, que ele é contra os direitos humanos, que essas pessoas têm direito de ir e vir. Tudo bem, aí o prefeito deixa fazer uma Cracolândia lá. E o direito de ir e vir do cidadão de Sorocaba. Você entende? Então, isso precisa ser debatido com honestidade. A gente pode até divergir, mas hoje não se pode tocar no assunto. Entendeu? Não se pode tocar no assunto. Ah, quer montar barraca? Monta a barraca. Quer armar tenda? Arma a tenda. Quer ficar aqui se drogando na frente de uma escola? Fica. Não é assim. Não é assim, porque é o direito de cada um e de todos.
Deputado, eu quero agradecer a participação da senhora hoje aqui no Alesp Notícias primeira edição, falar de um assunto realmente, né, que é polêmico, mas ele é muito sensível e há necessidade da discussão. Então, muito obrigada. Eu agradeço, viu? Porque as pessoas estão sofrendo, sabe? Estão sofrendo. É a família do dependente que está ali na sarjeta, é o dependente, é a família da criança que tenta ir para a escola e não consegue, o pequeno comerciante que está fechando seu negócio. Só quem está lucrando é o tráfico. Obrigada, meu anjo. Imagina.